Oi, professora Rosemary Dias, obrigado por estar participando do canal Foucault e os Modos de Vida Outros. É um prazer estar aqui com você, poder contar com a sua fala. Eu vou passar a palavra para você já com uma primeira pergunta sobre a sua formação, que é como a gente tem feito normalmente essas conversas. Bom, a sua formação inicial foi em pedagogia, com especialização em psicopedagogia, mestrado em educação e doutorado em psicologia. Queria saber como que o pensamento do Foucault apareceu na sua formação, na sua pesquisa, e como que o pensamento do Foucault era abordado nas diferentes etapas da sua formação. Boa tarde a todos. Quero iniciar agradecendo o convite e parabenizar pela iniciativa e criação desse espaço em tempos de pandemia, e por que não dizer também de pandemônio que a gente está vivendo no país, né? Acho que é uma alegria, né? Eu tive a curiosidade, é claro que eu fui olhar o canal, eu gostei muito das entrevistas que eu vi, né? E dos intercessores que você foi colocando lá no canal, está bem bacana, né? Quero parabenizar vocês e dizer também, né, da minha alegria de poder estar aqui com você, Tiago, e com as pessoas que venham nos ouvir depois, né, para poder encontrar e conversar, como eu gosto de dizer, em companhia do Michel Foucault, né? Eu penso que o presente, ele grita por um pouco de ar, para a gente não sufocar, né? E isso exige de nós a produção de um certo espaço-tempo, em que seja possível também inventar outros modos de viver, e por que não dizer também de formar, né? Eu acho que a gente também está vivendo um grande processo de, vamos dizer assim, de desaprendizagens também, né? Bom, eu tenho uma trajetória muito atípica, né? Inclusive no próprio campo da educação, muito atípica de formação, né? Eu fiz pedagogia com especialização em educação especial, né? Eu trabalhei por um longo tempo com portador de deficiência mental em escolas e em Pestalozzi, eu trabalhei um bom tempo em Pestalozzi também, né, numa época em que nem se falava de inclusão do deficiente, né? Depois desse período com deficiente, eu trabalhei também com os chamados portadores de altas habilidades e com teorias de inteligência. Nesse momento, o pensamento do Foucault nem passava por perto. Eu acho que isso é interessante contar um pouco e historicizar essa minha formação, né? No meu mestrado, eu estudei com isso uma teoria de inteligência e eu acompanhei trabalhos de portadores de altas habilidades em duas escolas, né? Desde essa ocasião, eu sempre trabalhei muito ligada às escolas, né? Acho que eu podia dizer que naquela época eu era uma cognitivista convicta, né? E eu trabalhava com cognitivismo computacional. O meu pensamento tomava o campo da educação como um grande processo de solução de problemas para se ter um êxito, né? Eu acho que, usando aí as próprias palavras do Robert Sternberg, que foi o autor que eu estudei no mestrado, e acho que historicizar isso também é importante, né? Para ver o quanto foi necessário um movimento, acho que um movimento de série, brincando aí também com as palavras do Foucault, né? Já que você pede para eu ir falando do meu processo de formação e como é que isso compõe, né? Nessa época isso nem existia, né? Então, eu terminei o meu mestrado em 98, né? No século passado. Eu sou uma mulher do século passado, acho que é importante isso também, né? Então, eu comecei a trabalhar com formação de professores mais ou menos na mesma época, né, na rede privada de ensino superior, e fui professor substituta também na UERJ, na UF, né? E foi nessa ocasião que eu comecei a me dar conta de que
havia a necessidade de outras racionalidades, né, de racionalidades mais sensíveis, para que eu pudesse fazer uma lida do trabalho com a formação, né? Acho que a perspectiva cognitivista, ela dá um certo limite de atuação para o professor, né? Essas lógicas representacionais se posicionam muito com o pensamento representacional, né? E aí eu acho que ainda aqui, né, de um modo muito incipiente, eu sentia que precisava buscar outros caminhos, né? Foi quando, em 2002, eu fiz concurso público, né, e entrei para a Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, da UERJ, né, um campus em São Gonçalo que trabalha com 7 licenciaturas, né, História, Ciências, Matemática, Inglês, Português, Literatura, Pedagogia, Geografia, enfim, né? Então, eu comecei o trabalho direto, mas lá com periferia urbana, né? E o meu concurso é de Psicologia da Educação, sempre tive um laço com a psicologia, né? E o trabalho de uma psicologia, aí, vamos dizer assim, cognitiva, né? E foram tempos de muitos movimentos, e eu vivi muitas leituras e eu comecei a ler muita gente. Nessa ocasião, eu entrei em contato com a Marisa Lopes da Rocha, que ela era do Instituto de Psicologia, e como o meu concurso foi para a Psicologia da Educação, eu resolvi, então, fazer meu doutorado em Psicologia. Acho que foi o raspo de taxa dos concursos para professor assistente da UERJ, depois só para adjunto, né? A gente peguei um dos últimos concursos, né? Enfim, aí Marisa falou assim, não, você não precisa fazer o seu doutorado comigo, você tem que ler esse livro. Aí me indicou o livro da Virginia Kastrup, A Invenção de Si e do Mundo, A Inserção do Tempo e do Coletivo no Estudo da Cognição. E ela disse, você precisa continuar o que você está estudando, porque muito pouca gente estuda. E quando eu li o livro da Virginia, eu falei, está aqui aqueles outros caminhos que eu estava querendo, estava buscando, né, desde 98, no trabalho com a formação, eu sentia que faltava algo, sempre faltava algo, e eu falei, era isso que eu queria. E aí fui entrar em contato com Virginia, né, e comecei a forjar os muitos deslocamentos que eu tenho experienciado nesses últimos, acho que 18 anos, né, no trabalho. Eu comecei a ler o Michel Foucault a partir de 2004, acho que isso é interessante, a partir dessa meu doutorado, né? Acho que o livro Deslocamentos, ele está aqui, né, chama Deslocamentos na Formação de Professores, né, Aprendizagem de Adultos, Experiência e Políticas de Cognição. Eu fiquei muito encantada com Foucault e achava que era por aí o trabalho. Ele é epígrafe do livro, mas eu pego aquela passagem lá do Governo dos Vivos, em que ele vai falar do trabalho dele, né, dos deslocamentos e como que o trabalho dele funciona por deslocamentos. Isso me encantou. Então, o título da tese que virou livro, né, é roubada, bem no sentido bem deleuziano mesmo, né, roubada, né, a partir do pensamento do Foucault, mas eu me achei, e a Virginia, não, você não vai falar de tudo. Eu estudei muito, então eu vi que a cognição não se reduz a um processo de solução de problemas, mas ganha um contorno de invenção de problemas, de uma política de cognição. Acho que a política aqui não é essa política de Estado, mas assume um ethos, né, a constituição de um modo de vida. Uma política de cognição está sempre muito acoplada, né, à vida e às práticas, aos fazeres, né? Então, eu aprendi muito, né? Eu estudei muito também, né? Acho que eu fiz um grande deslocamento. O pós-fácil do livro conta um pouco
experiência que foi para mim uma experiência de produção de subjetividade mesmo, né? Eu acho que eu, quando assumi esse doutorado, é muito diferente, né? Geralmente você chega para fazer um doutorado, você já está com um caminho, né, percorrido, e eu não, eu fui me deslocar, né? Tanto que eu até sempre digo isso, né, que o mais difícil nesse momento foi escrever o primeiro capítulo da tese, porque era justamente que eu tinha que contar que eu era uma cognitivista, entendeu? E que o quanto isso para mim foi muito difícil. Mas depois que escrevi esse capítulo, a coisa caminhou, né? Porque eu acho que é um pouco isso, né? Esse exercício de uma certa experimentação formativa eu vivia na pele, né? E teve um efeito no corpo, né? Um efeito corpóreo aí, né? E eu me virei do avesso, né? Eu acho que isso é interessante. Foi um próprio processo de desaprendizagem, né, que eu vivi no meu doutorado. Eu gosto de falar isso e eu falo isso junto com Michel Foucault, já dá para falar com Michel Foucault, né? Essa feição de desbaste, né? A desaprendizagem, a dedicere, né? Lá do Hermenêutica, naquela aula lá, acho que é 20 de janeiro, se não me engano, enfim, né, já dá para falar dessa maneira, né? Então eu estava muito encantada com tudo que eu estava lendo e estudando, né, com Francisco Varela, o Deleuze Guattari, Isabelle Stengel, as ciências cognitivas, a própria filosofia da diferença, uma educação da diferença, enfim, foram tantos os conceitos, tantas acho que as dobras, né, de produção dessa tese que eu saí dela transformada. Eu acho que dá para dizer isso, né? Tudo era muito novo para mim e tudo foi sentido muito corporeamente, né? E aí a tese diria para você que foi uma tese muito corajosa, né? Eu acho que ela ganhou um corpo e reverbera no meu trabalho até hoje. Até hoje, acho que está lá na tese a própria ideia da formação inventiva, que eu vou falar, enfim, um pouco mais, e também ganha um endereçamento direto na formação do adulto, na formação do professor. Eu acho que a psicologia, ela tem, isso não é dito por mim não, né? Foi dito pelo Piaget num texto de 1974, né? O Piaget diz que a psicologia tem uma grande dívida, né, com o campo da adultez, né? Que a psicologia do desenvolvimento, né, ela trabalha muito numa lógica e pensa muito a infância, a juventude e a dita terceira idade, né, e deixa num vácuo o grande período da nossa vida, que é a nossa fase adulta, né? Então, os estudos, né, sobre a adultez, elas assumem uma lógica muito para o mercado de trabalho, para um uso muito para capturar para o mercado, enfim, não uso de análise, enfim, de crítica sobre uma certa ideia de continuidade para a vida, né? E traz com isso uma coisa que para a gente é muito complicado na formação, que é o adulto já está pronto, né? Então ele já tem um a priori de que ele está pronto e tudo vem pronto e não precisa muito mais que isso, então você não tem o que problematizar, né? E aí eu vou desconstruir essa ideia e vou pensar da necessidade de produzir um adulto como uma obra aberta. Isso é um exercício, poderíamos dizer, que um exercício ascético, né? Mas que naquela época não pude dizer, e que hoje eu venho dizendo também, né? Então, Foucault começa a entrar no meu trabalho, né, e nas minhas pesquisas a partir de 2009, né? Depois do doutorado, eu resolvo começar a criar coragem, né, para
mergulhar aí numa obra que é uma obra que me encanta muito e tem muita coisa para ler. Até hoje ainda está se descobrindo coisa nova para a gente ler, enfim, dele, né? E aí eu começo a fazer o trabalho direto, né? Essa noção de políticas de cognição, de deslocamento, de formação inventiva, direto com uma prática com escola, né? Então eu tenho 2 escolas parceiras, uma série de projetos foram feitos no decorrer desses anos. Montei sala de pesquisa em 2 escolas parceiras, o Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares e o CIEP municipalizado, para pensar, né, uma formação por vir, que depois se tornou uma formação inventiva, né? E aí eu fui me dando conta, nesse trabalho direto com as escolas, que eu precisava mergulhar mais em 2 campos de análise de intervenção. Os estudos de Michel Foucault e a análise institucional francesa, que me dão dispositivos concretos de intervenção junto com as escolas, com as práticas formativas, né, nos grupos os quais eu fui coordenando, e, enfim, a coisa foi se desdobrando, tomando uma série de contornos que, se deixar, eu vou ficar falando aqui muito tempo, mas não é essa a proposta, né? Então, aí começa. Lá em 2012, eu fui procurar a Eliana de Barros Conde Rodrigues, que é minha colega lá no Instituto de Psicologia, que eu penso que seja a maior especialista que a gente tem no Brasil, e por que não dizer no mundo, segundo Cecília Coimbra me disse isso, né? Para juntar estudos Foucaultianos e análise institucional francesa, né, para fazer um pós-doutorado. E a gente começou a conversar, ela topou, eu topei, e passamos pelos trâmites dos nossos departamentos, tudo aprovado. Quando se encaminha para a universidade, né, a reitoria de pesquisa breca, proíbe de eu fazer meu pós-doutoramento internamente. Aí vai, né, explicita, diz por quê e tal, mas não, proibiu, né? Enfim. Só que a gente acabou fazendo... Eu falei para ela, olha, eu quero estudar, não me importa o título, né? E aí comecei a frequentar, a gente começou a estudar junto, a gente começou a ler, ela é uma pessoa muito especial, muito querida, e tem me ajudado muito nesses estudos Foucaultianos e da análise institucional, né? E aí a gente topou de estudar sem ter o crivo institucional. E a gente produziu encontros regulares para trabalhar, estudar, ler junto, conversar, rir. A gente ri muito também, porque eu acho que o espaço da formação ele é um espaço da alegria também, né, como potência de vida e como relações de amizade. Então, acho que mais ou menos de 2012 para cá, a gente vem lendo junto, estudando e aumentando aí esse grau de potência para viver e poder viver diferentemente, né? Então, eu tenho me aproximado mais do Michel Foucault e tenho estudado agora, e nesses últimos tempos ele entra mesmo como acho que como um dispositivo, né? Um dispositivo naquele sentido genuíno, né? De poder produzir uma máquina, né? A gente produz uma máquina de fazer ver e falar, outros modos de formar, outros modos de se relacionar com a escola básica, pública, de periferia urbana, né? E criando sempre aí um espaço de problematização. Acho que é isso. Ele tem me ajudado muito a ampliar essa conversa e produzir um encontro com a rede pública básica, né, diferentemente. Não sei se te respondi, se você quiser falar mais alguma coisa. Não, respondeu. Eu só queria deixar para todo mundo que estava escutando, deixar já o recado que depois, embaixo do vídeo, vai ficar então o link para o livro da tese da professora Rosemary, para que vocês tenham a ficha de informações, ficha catalográfica, saibam como encontrar esse livro. Legal, obrigada.
Não, eu que agradeço. Bom, eu queria então que você já começou a falar um pouco sobre esse tema, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais o tema da formação inventiva de professores que aparece bastante na sua pesquisa. A formação docente que aparece em seus trabalhos, ela aparece sobre também uma noção de pesquisa e intervenção. Essa noção de pesquisa e intervenção que você desenvolve em uma inter-relação entre ética, estética e política, que se faz tanto em referência aos trabalhos do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, quanto também aos trabalhos de Foucault. Então, depois de você explicar um pouco sobre essa noção de formação inventiva, eu gostaria de saber como que você se utiliza do pensamento de Foucault na pesquisa desse tema e como você relaciona o pensamento de Foucault com o de Deleuze e Guattari. Legal, muito bom. Então, vamos lá, né? Acho que é importante começar dizendo que, para uma formação inventiva de professores, né, conhecer não se dissocia nem de fazer nem de viver, como eu disse anteriormente. Tá? E que uma formação inventiva, né, ela não é melhor nem pior do que outras, ela simplesmente é um espaço de produção de diferença. É um espaço-tempo que a gente criva na relação com estudantes e com professores para a produção de diferença. Né? O trabalho de uma formação inventiva de professores, ele coloca em análise essa relação estreita entre formar, desformar, transformar e viver. Né? Eu gosto de dizer, Tiago, que se há um princípio para uma formação inventiva de professores, é esse desafio de manter vivo um campo problemático. Eu acho que habitar um território e manter esse território intensivo, vibrante, vivo, que a gente possa sempre estar se reposicionando nele e assumindo uma certa produção de diferença, de produção de existência nossa. Né? E eu vou me explicar. Tá? Por que eu falo isso, né? Que o princípio é manter vivo um campo problemático? Porque na formação de professores, eu acho que esse é um lugar muito habitado por todos nós, né? Distinto de quando eu vou fazer um curso de engenharia ou um curso de medicina, um curso de sociologia, se bem que a sociologia também tem licenciatura, né? Não é um bom exemplo, mas assim, não é só o bacharelado, né? Eu quero fazer essa distinção, né? O lugar do trabalho do professor, ele é um lugar muito habitado por nós desde muito cedo. A gente está na escola, eu entrei para a escola tipo, acho que uns 5 anos, 6 anos, né? Mas, enfim, a gente passa grande parte da nossa vida dentro de uma escola, quer seja ela básica, superior, hoje na educação infantil tem gente que está na escola desde 6 meses de idade. Então, esse é um lugar extremamente conhecido, né? Tem muito a priori. E acho que o grande desafio do professor é você poder entrar na escola produzindo essa feição de desconstrução, um pouco desconstruir determinadas lógicas. Né? E tem até você vai fazer estágio, né? Você já está dentro do seu estágio quase que 11 anos. Né? Então, a gente já sabe muito bem como é que as coisas acontecem. Né? Eu brinco muito, agora eu não estou mais trabalhando com estágio supervisionado, mas eu trabalhei de 2009 até 2018 com estágio supervisionado. E eu dizia para os estudantes, né, quando o primeiro gesto, quando você entra numa turma de 50 alunos, que é essa a realidade, né, que aliás nem sei como é que a gente volta, né, em tempos de pandemia, para uma turma eu não consigo me ver dando aula para 50 alunos, mas tudo bem, vamos lá, pula essa parte. Né? Desculpa a minha espontaneidade aí nessa... Não, tá ótimo. Eu fico pensando a mesma coisa. Imagino 50 alunos de máscara. Não, eu não consigo ver isso. Quando eu vejo os vídeos de escola lá fora, né? Enfim, eu não consigo ver isso nas escolas que eu
habito em São Gonçalo, mas tudo bem, né? Então, voltando, né? Eu digo sempre para os estudantes, né? Há necessidade da gente tensionar, porque você entra numa sala com 50 alunos, o primeiro gesto concreto, quando está todo mundo falando ao mesmo tempo, isso vem quase que no corpo professoral, né? É você bater a mão na mesa e dizer silêncio, né? Isso é um gesto muito concreto, de uma certa dimensão naturalizada do corpo de um corpo docente que já está em nós. Então, é necessário problematizar e desnaturalizar esse território, né, como território de ensino, de aprendizagem, que não é só um território de ensino, de aprendizagem, é um território também de fazer amizades, de tecer campos de pensamento distintos, produzir diferença, né? Enfim, tem muitas coisas que cabem nos territórios de formação e nos territórios escolares, né? Há com isso, então, um aprendizado que é muito distinto do que usualmente se tem da imagem do professor, né? Pois esse professor que está naturalizado, que é naturalizado por nós ainda hoje, é o que sabe, é aquele que ensina, é aquele que responde, é aquele que, enfim, ele vai dar conta, né, como o povo gosta de dizer, dar conta de tudo. E uma formação inventiva de professores encara esse desafio, né, de aprender a se deslocar desse território de reconhecimento e de solução de problemas para poder experienciar um certo espaço-tempo de invenção de si do mundo, aí usando o termo da Virginia Castrup, né? Aqui eu acho muito importante dizer que invenção não é do novo nem da moda, né? Não é um sinônimo para o novo da moda, mas a invenção, usando a própria etimologia da palavra invenire, significa retirar restos arqueológicos que o novo já está, né? E aqui é que entra a pesquisa e intervenção, né? Com o seu modo cartográfico de acompanhar processos de produção de subjetividade, né? Como nos tornamos aquilo que somos? Aquela grande pergunta, né? Enfim, né? O que estamos ajudando a fazer daquilo que vem sendo feito de nós? Acho que essa é uma problematização que eu sempre faço para as minhas turmas, né? Enfim, no campo da formação, no campo do espaço, no campo da vida, né? Porque quando você está na escola, você está lidando com vidas jovens, né? Vidas de crianças, vidas jovens. Eu acho que isso é um exercício ético-político fundamental para a gente, né? E tecer essa experiência com outros e abrir esse espaço-tempo para a emergência de outros mundos é um desafio, isso não é uma coisa fácil, até porque a gente também quer ser reconhecida por aquilo que a gente faz, e quando você começa a fazer esse trabalho, as pessoas dizem, não, você não está formando professores, né? Você está fazendo outra coisa, eu escuto isso muito, né? Então, acho que é um desafio, inclusive, para a gente, como a gente amplia esse grau de suportabilidade para viver essa experiência de transformação de si do mundo, né? Por isso é necessário muita ferramenta de pensamento, muita ferramenta que produz esse espaço de fricção para poder inventar outros mundos, né? E é com isso que eu trabalho muito também com a perspectiva do Deleuze do Guattari, né, que traz essas marcas, né, de uma certa racionalidade sensível, aberta àquilo que emerge do encontro com o outro, né? Acho que a pesquisa e intervenção, ela tem um campo de análise, um campo de problematização, né, e um campo de intervenção, e é muito interessante, aí depois tem um material também que é produzido, né, das pistas do método da cartografia e pesquisa e intervenção, né, que eles tomam, acho que tem, se você quiser, tem um texto que é um texto de origem disso tudo, que é a da Marisa Lopes da Rocha com a Kátia Aguiar, da Marisa da UF, né, que eu já citei ela anteriormente, e a Kátia Aguiar da UF é um texto de 2003, elas têm outro texto de 2006 falando de pesquisa e intervenção,
colocando a pesquisa e intervenção no rol das pesquisas participativas, né? Isso é bem interessante, e como uma metodologia de enfrentamento, né, para esse lugar mais naturalizado, né, do campo da ciência e das ciências humanas, né? Enfim, com esses autores e com esse repertório de análise e de intervenção, né, a perspectiva ética, estética, política, ela faz com que a gente aprenda a operar, a funcionar com práticas não moralizadoras, né? Como se a gente possa sempre estar pensando e realizando outros modos de fazer uma certa política, né? E a política aí, essa necessidade de encontrar, né? Eu acho que é interessante, eu sempre digo, né? É ética pela condição e a possibilidade que a gente tem de operar por práticas que não sejam essas práticas de produção de um código, de uma lei, de uma norma, mas que sejam práticas amoralizantes, né? Estética por essa condição de possibilidade sempre de fazer de outro modo, né? Estética nesse sentido não é do bem e do belo, né? Mas é sempre possível fazer de outro jeito, isso o Guattari diz muito bem, né? E política é essa condição de encontro. Acho que refinando com isso um campo problemático e, na verdade, reposicionando o nosso objeto, né, de pesquisa, de análise. Eu acho que é isso, a perspectiva ética, estética, política, ela também se configura por outras objetividades que a gente vai fazendo e que isso vai ganhando um contorno de uma certa regularidade com os encontros formativos, né? Como é que essa metodologia ela funciona, né? Com oficinas na universidade, na escola, com leituras, com escrita em síntese, né? Como eu gosto muito de dizer, se encontrando e conversando. Acho que é um exercício muito difícil na escola, né? É dizer que a escola é um lugar de pensamento. A escola e aí a escola que eu estou falando não é só a escola básica, não, a escola também da universidade, né? A escola é um lugar de tensão, ela é um lugar de fricção. E encontrar e conversar é um desafio para todos nós, né? Um desafio que me anima e me agrada muito, né? E é por isso que eu também denomino, eu faço um evento anual, né? Ele já está na 11ª edição, que chama Encontro e Conversas sobre Formação Inventiva de Professores. Nesses anos, ele já teve uma série de contornos, aí, enfim, em que é muito simples, né? Mas é um desafio permanente para a gente, né? A cada semana, a cada semestre, tecer um território de encontro, de conversa, para ler, estudar, pensar, escrever, rir, né? E poder fazer diferentemente a formação. Né? Que isso só acontece se a gente estiver junto, se a gente estiver se a gente estiver habitando um território, acompanhando processos e fazendo com isso ver e falar. Né? Acho que é um pouco isso que a gente faz na escola, e com as pessoas, e com os processos, né? E com as instituições que estão em jogo. Né? Agora, sobre o final da pergunta, né, a gente poderia responder de muitas maneiras. Né? Como é que eu faço essa liga, Deleuze, Guattari, Foucault? Né? Tem muitas maneiras de fazer e eu vou conversar um pouquinho. Eu gosto muito dos cursos propriamente dito, que eu acho que no Brasil só foi traduzido o livro do Deleuze sobre Foucault, mas os cursos são maravilhosos, tem em espanhol, a Cactus publicou ele em espanhol, né, os cursos do Deleuze sobre Foucault, são 3 volumes, maravilhoso, é um material primoroso, vale muito a pena. Né? E eu faço essa liga, né, a partir também do que textinho que eu gosto muito, que chama O que é um dispositivo, né? Em que o Deleuze vai dizer que o Foucault é um cartógrafo e que a sua filosofia é uma filosofia dos dispositivos. Né?
O dispositivo, acho que não é o espaço da aula, mas, enfim, né, tem uma coisa desse texto que me anima muito, que é essa maquinaria de fazer ver e falar. Isso se liga muito, né, por um certo agenciamento clínico, vamos brincar assim, né? Mas o que é mais interessante é essa multilinearidade, né, de poder pensar diferentemente por meio de muitas linhas, né, de visibilidade, de enunciação, de subjetivação, de forças. Mas o que eu acho que é fundamental nesse texto, pequeno, mas é um texto muito denso, né, é que o Deleuze diz que há no dispositivo duas consequências que são fundamentais e que para a formação inventiva isso também é fundamental, né? É o repúdio dos universais e o desvio do eterno para o novo, né? Para essa possibilidade de criação, né? Talvez seja isso, né? Pensar nesses usos outros da filosofia do Foucault para o campo da formação, passe por um dispositivo, né? Que não é uma ferramenta. Eu acho que isso também é importante dizer, um dispositivo não é uma ferramenta, né? Mas é um agenciamento, é um modo de produzir, né, essa maquinaria que atravessa a nossa existência, as maneiras e os modos como a gente habita a escola, a formação, e segue acompanhando processos e fazendo ver e falar algumas saídas. É muito bom dizer isso, porque nesse período todo, dentro das escolas, eu vi tanta atividade inventiva que as pessoas não se dão conta disso, né? Elas fazem muitos trabalhos, e muitos trabalhos bons, muitos trabalhos, né? Então, acho que abrir esse espaço de emergência para o outro e a sua possibilidade de transformação é que é um pouco o nosso exercício, e Foucault me ajuda muito, né, com os seus dispositivos, né? Nesse textinho, acho que tem um jeito, o Deleuze pinça, né, uma passagem muito bacana do Arqueologia, né, e que ele diz que não é preciso predizer, mas estar atento ao desconhecido que bate à porta, né? Então, um pouco o dispositivo te ajuda a estar atento, né, àquilo que está ali. E ele vai ter essa emergência e a gente funciona, né? Sei lá, como um disparador e produção de sentidos também, diversos, né? Para que a gente possa se libertar um pouco dessas lógicas que são lógicas da continuidade, né? Eu acho que o dispositivo ele nos dissipa dessa dimensão identitária, temporal, e faz com que a gente possa se mover, se deslocar para um lugar em que a gente possa, sim, acho que poderíamos dizer assim, Tiago, diagnosticar, né, como é que a gente vai produzindo diferença, né, que tipo de racionalidade que vai nos auxiliar, né, a produzir uma certa diferença dos discursos instituídos no espaço da formação, né? E a nossa história, ela pode sempre mostrar que existe muitos tempos, né? A gente está vendo aí o quanto que é um desafio, né, para o presente essa relação com o tempo, né? O tempo nos escapa, né? Isso para mim é fabuloso, né? Como é que a gente opera por uma descontinuidade para poder também operar pelo movimento, né? Não sei se eu te respondi, se eu falei demais, se quiser. Não, achei interessante quando você está explicando sobre a pesquisa e intervenção. Eu estava o tempo todo com a noção de diagnóstico do Foucault na cabeça, porque você estava falando da pesquisa e intervenção e eu estava pensando, né, como que Foucault fala dos seus livros de experiência, né? Experiência que promove, que dá vazão a uma curiosidade que promove a busca por
por Isso. diferença, por como nós podemos ser de outros modos, né? Uhum. Eu acho que esse link que a gente faz com a questão do diagnóstico, a gente já pode, então, e do livro Experiência, a gente pode levar ele para essa terceira pergunta que eu tenho para te fazer aqui. Uhum. Que no seu trabalho sobre a formação inventiva de professores, você também relaciona o pensamento de Foucault com o pensamento de Maurice Blanchot, explorando tanto a noção de experiência limite do Maurice Blanchot, quanto o pensamento do Blanchot sobre a escrita. Também um pouco como que você trabalha as questões Foucaultianas da formação, da subjetividade e da escrita de si em relação ao pensamento do Blanchot. Uhum. Ah, que pergunta linda! Dá um belo texto. Então vamos lá. Né? Você tem um artigo sobre isso, né? Muito... Tenho. Eu tenho um artigo. Eu também vou... É o quê? Não te ouvi. Pois é, às vezes corta, né? Você tem um artigo que eu vou deixar também no link aí do vídeo embaixo, né? Na descrição do vídeo, deixar embaixo o seu artigo sobre esse tema. Isso, gosto muito. Foi um artigo que eu gostei muito de fazer, né? Mas eu sou uma enamorada do Blanchot, né? Eu gosto muito dos textos do Blanchot desde a tese, né? Lá do Deslocamentos. E naquela ocasião, eu trabalhei com o livro Por Via, né? Com a Conversa Infinita, só o volume 1, para pensar o que eu chamo de uma formação por via, né? Que depois foi ganhando o contorno do que eu chamo hoje, né, de formação inventiva de professores, como eu disse anteriormente. E aqui eu acho que essa dimensão de virtual ela é muito importante, pois o porvir ele se associa a uma atualização permanente, né? É um desafio de se posicionar no presente para poder acompanhar processos de transformação de si, né? Sobre a escrita, eu penso como e aí eu acho que já ligando um pouco, né, a escrita para mim ela é uma ferramenta concreta de produção de subjetividade. Né? Eu utilizo escrita de diário, de verbetes, de textos, de registro de aula, eu assumo a escrita em todas as minhas práticas, né? Mesmo nas aulas de psicologia da educação, com a graduação, a escrita ela é uma ferramenta de produção de subjetividade para mim, que esse é um conceito trabalhado muito na disciplina, né? E que ela assume esse espaço do fora. Né? Então, a regularidade do trabalho com a escrita ela ganha um contorno que é um contorno impensável. Eu acho que recentemente, você deve saber, a gente publicou o livro, está até aqui, A Escritas de Si, que lindíssimo, em organização junto com a Liana, mas que fala um pouco desse trabalho com as escolas e do uso dessa ferramenta de trabalho, que é a escrita como um pouco essa ferramenta de trabalho, né, para a formação inventiva. Né? Então, bom, o Blanchot, ele provoca uma trama, né? Ele provoca uma trama de escrita, ele às vezes fala da trama caligráfica da escrita, é muito interessante isso. E que acopla uma certa continuidade e uma descontinuidade, né? Forjando um pouco essa espessura temporal da escrita, né? E da escrita acoplada ao fora, à constituição de si. Né? Junto com essa espessura temporal, as pesquisas, as escritas, elas funcionam um pouco para colher uma certa dimensão experiencial, né? Eu gosto de fazer essa diferença entre, porque às vezes você usa a palavra experimento, não é de experimento, é de experiência, e por isso eu uso o termo experiencial, né? Uma questão estética, concreta, do acontecimento que é descontínuo. Né? Eu acho que é exatamente essa trama
que interessa tanto a Blanchot, que me interessa também, né, é que mostra a sua implicação recíproca em um estilo de escrita e uma relação experiencial com a palavra, né? E aqui eu vou destacar o termo que eu uso para implicação, né? A implicação, para mim, é um termo tirado lá do René Leroux, da análise institucional, que é também um processo de desnaturalização, ou seja, uma problematização. Tem uma ressonância, né? Acho que os autores eles fazem uma certa caixa de ressonância entre eles, né? Que isso também faz parte da trama, né? A trama ela nos faculta nos tornarmos atentos àquilo que é sensível e irredutível da própria diferença, por uma dimensão que nos textos dos estudantes, né, nos diários, nos registros, enfim, né, ele tem uma dimensão muito fragmentada. E o Blanchot trabalha muito com essa noção de fragmento, né, da escrita que envolve essa escrita de fragmento, né? E ele vai dizer, né, que essa noção de fragmento nos ensina a ficar bem juntinho, né, como um vocabulário que precisa ser reiterado o tempo inteiro. E acho que isso faz com que essa reiteração, né, esse vocabulário reiterado, essa escrita que começa fragmentada e depois vira um texto e depois vai ganhando um outro contorno, vira uma dissertação, vira uma tese. Isso também me encanta muito e o Blanchot me ajuda muito a pensar nisso, né? Então, essa dimensão fragmentar da escrita, e especialmente do diário de pesquisa, né, funciona, e aí o Blanchot que vai dizer isso, não sou eu, né, como aquilo que não interrompe um dever, né? Então, e o dever é sempre um meio, né? Não da gente se diferenciar do outro, mas sobretudo de nós mesmos, e acho que a escrita nesse sentido, ela tem essa função, né, de, se você com regularidade vai escrevendo ela se transforma, ela não interrompe um dever, você volta a ela, reitera ela e reescreve. Então tem uma força aí que nos coloca, né, e nos impõe, mais do que nos coloca, nos impõe um desafio de saber encontrar ali no acontecimento aquilo que nos força a pensar, né, o que nos tira dessa repetição do mesmo, que é muito usual no campo da escola e no campo da formação, que de alguma maneira nos impulsiona para o próprio ato de uma potência de existir e de existir diferentemente, né? Eu acho que o Blanchot é um bom intercessor, né? Isso que me encanta nele, né? E, como eu disse inicialmente, né? Eu gosto muito de ler o Blanchot. Eu acho que é muito interessante isso, de pensar essa liga estreita, né, daquilo que a gente enamora num autor também, né, que nos apaixona, e por isso a gente vai lendo e não dá vontade de parar, né, enfim, né. Especificamente no que tange a própria escrita de diário, que é uma prática muito regular das pesquisas. Eu faço diário, fazendo diário de quarentena, estou assumindo com um grupo de pesquisa umas práticas de escrita muito legal, sim, deve dar coisa aí para frente, né? Mas eu uso o diário de pesquisa, ou podemos chamar de diário de campo, enfim, né, como o René Leroux nos coloca, né, lá na análise institucional. Isso vai muito próximo também, né, para a gente estar ali tornando visível aquilo que eu falei anteriormente, lembrando do dispositivo, nessa maquinaria de fazer, ver e falar, né? Aquilo que dá corpo e forma uma dimensão descontínua, fragmentada, do trabalho com o cotidiano, porque às vezes a gente pensa na escola, bate o sinal, vai para a sala, vai. Não, a escola não é só isso, ela é também isso, né? Mas tem o pátio, tem a correria, tem a briga, tem o banheiro, tem os encontros, tem a merenda, tem tantas coisas dentro do espaço da escola, né, e os enormes corredores, né,
e que a gente precisa aprender a cartografar esse território, que é um território tão pulsante, tão movente, né? Por isso que é necessário uma série de ferramentas de trabalho que nos forcem a pensar esse território, né? E então eu acho que a ideia que me liga muito a Blanchot é justamente essa maneira, né, que ele vai trabalhar com a escrita contínua, de um movimento de escrita contínua, mas que também intervém fundamentalmente, ele irrompe, ele é fragmentário, e ele pode, com essas rupturas, né, escrever de um outro jeito, né? Acho que isso me encanta, né? A noção de fragmento também, Foucault, né? Como esse espaço de não interromper um devir. Então, às vezes, a gente anota no cotidiano, só dá na corrida da atividade, fazer a coisa muito topicalizada, fragmentada, e você chega, separa uns 30 minutos depois da atividade, que eu boto o pessoal sempre separar esse tempo de escrita, né? E aí você deixa vazar, deixa vazar aquilo que você viveu na experiência, né? Aquilo que no início está muito fragmentado vai ganhando um outro corpo, né? E, enfim, né, você, acho que o Blanchot, ele faz com que eu possa pensar, né, aquilo que se escreve na experiência, não sou eu que escrevo às vezes, né, aquilo se escreve na experiência, e nas palavras mais fortes, que eu penso que afirma também uma diferença, né? Agora, isso também é um exercício muito difícil, porque as pessoas querem ser lidas e elas querem, enfim, estarem no lugar do espetáculo, e isso não dá muito ibope, não, entendeu? Você tem que ter um esforço muito grande de pensamento e de concepção ético-político para insistir nisso no campo da escola, entendeu? E acho que o Blanchot me ajuda um pouco, me ajuda muito a lidar com essa dimensão acontecimental, né? De preencher esse espaço da escrita, né? Acho que de descobrir que há um outro objeto de desejo na escrita, que é essa dimensão acontecimental que a escrita produz em nós, né? E que produz no campo, enfim, mesmo que coincida com o próprio sentido de um ato de invenção de si. Enfim, eu acho que é isso um pouco, esse diário, né? Essa ferramenta de trabalho que faz ver e falar, né? E já o Foucault, né? Acho que o Foucault entra nesse repertório aí da escrita, né? Da escrita de si, né? Que é um texto que eu uso muito, né? É muito interessante porque eu boto tanto o aluno, hoje eu tenho uma bolsista de iniciação científica júnior lá do Macedo Soares, né? Muito difícil de encontrar com ela nesse tempo de pandemia, por conta da conexão que ela tem, enfim, né? Ela não consegue, por exemplo, frequentar uma plataforma Zoom, né? Vamos lá, falar dos processos de exclusão em massa que a gente está vivendo no presente, mas, enfim, mas a gente tem conversado muito por WhatsApp, por e-mail, que são os meios possíveis nesse tempo de distanciamento, né? E aí, esse é um texto do Michel Foucault, que eu uso já há muito tempo, enfim, já fiz uma série de práticas no livro que eu mostrei, né? Ele está no livro e ele é meio que o fio do livro para poder estar conversando, eu acho que com os parceiros de pesquisa, as escolas, os estudantes, né? Tem capítulo que comporta um certo coletivo do grupo, né? Para tudo quanto é gosto aí. E eu gosto muito, né, do que o Foucault diz lá, né, no texto do Escrita de Si, sobre os hipomenatas, usando aí os hiponêmatas e as correspondências, né,
que escrevemos para produzir um aprendizado que esteja à mão, né? Isso me encanta muito, né? Essa escrita, né, como uma certa composição etopoética de si, da transformação de verdade em etos, né? Enfim, para produzir um modo de vida livre. E esse é um texto que a gente vai e volta. Eu penso que é bacana, porque ele se reescreve um pouco nas nossas práticas, quando ele vai falar desses princípios, né, do próprio hiponêmata, né, ler, escrever, conversar consigo, conversar com outros, né, enfim, para meditar, né, esqueci do meditar, eram 5, eu estava aqui contando os dedos, mas tem o meditar lá no meio, né, também. Né? Então, como é que você vai constituindo essa prática de si, né? Escrita como uma prática de ascética, né? De transformação de si sobre si mesmo, né? Para produzir essa transformação da verdade em um modo de vida, né? Um modo de vida mais livre. Talvez, eu acho que a gente pode dizer que para a formação inventiva de professores, essa escrita ela funcione, esse é um outro termo também, que é bem interessante, né? Como uma paraesqueué, né? Um equipamento, uma equipagem, né? A escrita como um equipamento. Né? Uma armadura. É uma armadura, né? Enfim, para construir a nós mesmos, né? Durante toda a vida. Né? E eu acho que é um pouco assim que eu assumo esse gesto concreto da escrita, né? De um retorno de si sobre si mesmo. Né? Então, com essa dimensão, e aí estou ligando, né? Aquilo que não, o fragmento como aquilo que não intervém no devir, como um fluxo também, né? E que vai se tornando outras coisas, precisa ser reiterado. Né? E a escrita como um pouco essa dimensão de que é necessário se equipar, né? A gente precisa se equipar para enfrentar o presente, vamos dizer assim, né? E Foucault é um excelente intercessor nisso, ele tem ajudado muito ler esse texto com os estudantes de ensino médio, com professores de escola básica, com professores colegas, né, da graduação, da pós-graduação, com estudantes da graduação, da pós-graduação. Tem se tornado um exercício muito intensivo, que alarga e que desconstrói determinadas lógicas também sobre o próprio processo de escrita na formação de professores. Né, que tem esse lugar muito protocolar, muito da dificuldade, muito do encarar a folha em branco, né? Eu acho que isso é um exercício que ele precisa estar sempre sendo retomado, né? E refinado o tempo inteiro, acho que para se equipar, né? E acho que esse círculo, assumir um pouco esse círculo também para a produção de si, é algo fundamental, né? Para o trabalho, com a formação de professores, enfim, né? Acho que essa prática e o exercício da escrita e da escrita de diário, né? Eu estou recuperando aqui que é o modo como eu tenho trabalhado, ele pouco a pouco, acho que no cotidiano do trabalho, ele faz com que desapareça um pouco aquele repertório do lamento, né? Que isso é uma coisa que me incomoda muito. A gente chega, todo mundo, ainda mais quando você chega na escola que é do campo da psicologia, todo mundo acha que você vai solucionar o problema daquele menino que caiu, daquele menino que abusou, daquele menino que, enfim, né? Então a escola e o professor, ele tem muito esse lugar, né, do lamento, e a gente consegue fazer se deslocar, né, e desaparecer um pouco esses lamentos para que a gente possa fazer outra coisa, né? E algo muito mais facultativo, mais alegre, que não é obrigatório, e que a gente conversa, né, muito sobre os textos, ri dos textos, cadernos que as meninas pintam e fazem desenhos, enfim. Né? Eu falo que as meninas, porque no curso de formação de professores a gente tem
é uma categoria extremamente feminina, né? Eu acho que é importante dizer isso. Então, com esse exercício, com essa prática de escrita, a gente vai engendrando um cotidiano que é um cotidiano mais libertário, né? E aí, o que seria, né, esse cotidiano mais libertário, né? Talvez a gente possa, acho que, dizer um pouco mais, né, aí também, usando Foucault, que seria um pouco uma arte, né? Uma artesania seria, né? De construir hoje, né, uma certa ética do eu, né? Essa é uma tarefa urgente, cada vez mais. Não é uma tarefa nova, tá? E ela continua ainda sendo urgente, né? E ela, diria, não só urgente no sentido de necessidade, né, de fundamental, mas ela é indispensável, né, se a gente quiser produzir essa etopoiese, né, quiser produzir esse deslocamento, né, de uma certa constituição de uma prática que seja uma prática de reprodução, de recognição, para uma prática de invenção, né? E que com essa escrita a gente vai poder assumir aí um certo campo de resistência, né? Que eu acho que é isso, a grande luta nossa no presente, né? A resistência ao poder político está em nós mesmos, né? Da força que a gente tem de gritar de dentro de casa, vamos lá, né? Um pouco isso, trazendo um pouco essa dimensão do presente, né? Enfim, Então, falei que você queria, acho acho que que... você falou um pouco sobre, fez um link com a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é sobre um projeto de pesquisa atual que você está tocando, né? Onde você propõe a problematização das formas de aproximação que o Foucault faz com os saberes docentes, analisando o próprio trabalho do Foucault como professor. No seu projeto, você busca, então, pensar os modos outros de formar professores na reflexão sobre os saberes docentes. Uhum. No projeto, você menciona, então, um ethos político, um ethos micropolítico, voltado a inventar uma arte de viver uma vida bela e livre. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: tendo em vista a intensificação contemporânea de valores mercadológicos focados na adaptabilidade, na competição, em meio a uma naturalização de um discurso neoliberal que captura a formação atual de professores, como que a relação de Foucault com os saberes docentes poderia apontar formas de resistência e de liberdade? Essa pergunta é outro presente que você me dá, né? Uma gratidão, poder externar esses modos de trabalhar intensivamente, né? Essa aposta de problematização que afeta a dimensão da formação de professores no presente, né? Porque eu acho que hoje, mais do que nunca, né, há que se pensar como é que você vai constituir, porque o que eu tenho visto aí é uma captura generalizada, né? E isso tem me incomodado bastante, mas enfim, né? Porque parece que a gente podia estar num tempo, né? Eu vou fazer assim um pequeno devaneio, né? E a gente está num tempo em que a gente precisava se dar tempo, né? Ficar em casa e viver esse cotidiano que é muito diferente de estar em casa full time todo o tempo, né? Acho que poderia ser um espaço de menos produtividade, né? E mais daquilo que alarga o pensamento, mais daquilo que nos tira desse lugar, e mais daquilo que nos coloca, né, num espaço de aprendizagem consigo mesmo, né? Eu gosto muito daquele abecedário, né, do Deleuze, que ele fez com a Terre Parnay, em que ele vai dizer lá, né, se tem um aprendizado, mais ou menos assim, né,
fala muito programado, assim, mais ou menos ele diz assim, se há um aprendizado que a gente pode produzir, né, para os nossos estudantes, é de que eles gostem de estar com a sua solidão. E acho que isso é uma ferramenta de pensamento cara, né, de resistência, né, e de liberdade, né, gostar de estar com a sua solidão. Né. Hoje eu penso que isso seria uma prática libertadora. Mas vamos lá, né? Eu acho que é uma longa pergunta e você usa o termo adaptação, esse é um termo... Adaptabilidade, né? Adaptabilidade, né? Os ideais neoliberais, flexibilidade. Esses termos são termos muito complexos, a gente não pode achar que eles são ingênuos, eles não vêm assim como palavras bonitinhas, somente de ordem, mas eles são termos de sujeição, né? Acho que a gente pode dizer assim. Lá na tese, um dos deslocamentos, né? Eu falo, usando aí o Richard Sennett, né? A ideia de uma sociedade da capacitação, né? De controle permanente dos corpos, para docilizar esses corpos e que eles sejam corpos submissos e condicionados, por que não dizer, né? Para a gente poder produzir uma formação por vida. O grande exercício é a gente aprender esse movimento, porque a gente vive nesse mundo, não é fora dele, né? Então é nesse mundo que a gente precisa estar problematizando esses termos que parecem termos ingênuos, mas não são, né? E a gente não pode esquecer que essa própria lógica da adaptação, elas estão descritas e também inscritas, né, e se mantém até hoje nas próprias escolas de pensamento e da psicologia, que crivam todo o seu processo, né, o seu trabalho de pensamento, por uma certa produção de uma identidade ligada a marcas comportamentais, desenvolvimentistas, e, no melhor dos casos, né, sócio-históricas e humanistas, né? Vamos lá, vamos brincar com isso, né? Que tratam a questão da produção do sujeito como uma identidade, uma personalidade, uma consciência, né? Com essas escolas, a formação dos professores ela é também projetada para manter o mundo que se tem, né? Acho que a escola é uma instituição, né, para manter o mundo que se tem, para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para produzir um certo traço adaptacionista na própria existência, né, que coloca em voga uma identidade, como diria a Sueli Ronick, né, meio que prêt-à-porter, né? E aí, com isso, uma certa manutenção de conceitos e modos de fazer historicamente situados, né? E, por que não dizer, hegemônicos no campo da formação. Então, fazer uma adaptação à realidade, né? Se adaptar ao presente, tem que se adaptar ao mundo da pandemia, do confinamento, do isolamento social e produzir uma educação à distância. É o que há, entendeu? Mas não, isso é um campo sempre de disputas, né? Isso é um campo frequente de muitas disputas e que a gente precisa problematizar, né? E se colocar que essas políticas, né, e as políticas de cognição, elas existem no plural no campo da formação dos professores. Então, acho que hoje, nos currículos da própria formação, pouco encontramos esses pontos de escape, né, dos tais ditos funcionamentos adaptacionistas, né, ou, se vocês preferirem, né, capacitadores e solucionadores de problemas, enfim, né, no rol da aquisição das competências e habilidades para, né? Hoje todo mundo tem que ter competência e habilidade para lidar com esses mecanismos virtuais, senão você está excluído completamente. Então, assim, a gente produz uma exclusão em massa no presente, né? Eu acho que, para além da pandemia, da quantidade complexa de coisas que vêm sendo produzidas no presente, né?
a gente hoje está produzindo uma exclusão em massa. E aí eu estou falando concretamente, a gente fez uma pesquisa lá na FFP, muito rápida, um repertório de uma pesquisa, um questionário, para fazer um levantamento sobre esses usos tecnológicos. A gente, hoje, né, dá para se dizer que a gente tem quase 50% dos alunos que têm pouco acesso. E aí a questão da rede, né, de eles usam o celular como tudo na vida, mas o repertório do que aquele celular pode acessar é que é limitador. Entendeu? Então, acho que a gente precisa problematizar isso, precisa tensionar, assim, essas lógicas que vamos nos adaptar e fazer uma aula live. Uma aula nunca será uma live. Uma live é uma live. A gente fala e a gente conversa, fala sobre. Uma aula é outra coisa. Né? E aí é interessante, lembrei lá do Pedro professor, lembrei de uma outra passagem aqui do Pedro de professor do Deleuze, que ele diz, né, que ele diz que ele não gosta de fazer essas conferências, ele prefere as aulas, né? E por quê? Porque nas conferências você vai lá e fala tudo, né? Na aula não, a aula é boa, porque ela tem esse movimento. Primeiro, um movimento que é um movimento afetivo, que você fala com o corpo inteiro. Aqui eu vejo só você de cima para baixo, a gente não consegue próximo olhar o brilho no olho, né? Porque tem uma coisa dentro da sala de aula que é do toque, do gesto, que a dimensão remota não vai compor, entendeu? Então, acho que isso a gente também precisa ter muita atenção e levantar essa bandeira mesmo quando a gente faz as lives, as aulas. Não estou dizendo para não fazer, entendeu? Não é isso. Acho que a gente está nesse mundo, mas a gente precisa estar o tempo inteiro problematizando esses espaços e o quanto, na verdade, eles criam de exclusão o contemporâneo, né? E aí, distinto dessa maneira, né, adaptacionista, né, o que uma formação inventiva de professores ela aposta é que há um plural. Há um plural nessa dimensão de formação e de saberes docentes. Né? E aí, com isso, é sempre bom perguntar. Né? Eu gosto muito de fazer pergunta. Então, como é bom perguntar? O que a gente experimenta, né, nesse nosso processo de aprendizagem, de formação no presente, né? Com esse distanciamento, isolamento, né? Que tipo de política cognitiva a gente está praticando hoje? Né? Que ethos é esse? Que tipo de relação estabelecemos com o nosso próprio campo de saber, né? No presente? A gente leva a sério que o processo de formação é um processo de produção de subjetividade? Como é que a gente suscita experiências de problematização? O professor ele é capaz de afetar seus alunos se ele próprio não é afetado pelos estudos, pelo tempo presente? Como é que a gente produz uma aula hoje, morrendo gente? Hoje eu tive notícia de 3 mortes lá no grupo da faculdade. O pai de um aluno, não sei o quê, a gente vai... Como é que a gente suscita experiências de problematização, né, se o próprio professor não problematiza? Né? A gente consegue ensinar a pensar se o professor apenas transmite informação? Né? Por um outro lado, como é que a gente evita esse paradoxo, né, da formulação do seja inventivo? Né? E aí tem muitas perguntas que eu venho fazendo no decorrer desses tempos, desde o livro de Deslocamento, né? E que agora eu estou querendo intensificar com a leitura dos cursos, né, do professor Michel Foucault. Né? Eu tenho feito essa leitura, acho que essa é uma pesquisa nova, diria para você que é uma pesquisa de arquivo, né, que eu venho lendo, estudando os seus cursos, está tudo ainda muito no início, né, uma certa anarqueologia, né, dos saberes docentes por meio dos cursos do Michel Foucault, né, que vão, coincidentemente, me ajudando a cartografar
agrupar, né, essa noção de deslocamento, que para mim é muito caro na formação, e a noção de problematização, /pesquisa, /saberes docentes no plural. Há muitos saberes que não são só aqueles protocolares, mas tem outros saberes, como eu falei lá, né, da coisa do brilho do olho, daquele menino, enfim, daquela menina, né? Então, eu queria dizer também que eu não considero o Michel Foucault só uma caixa de ferramenta, né? Mas o Foucault, ele é um disparador de pensamento, ele é um intercessor para mim, né, que alarga essa dimensão de saberes docentes. E aí, com isso, ele faz eu poder me deslocar dessas lógicas representacionais, recognitivas no campo da formação, para poder pensar aquilo que encarna o meio de uma experiência, no próprio movimento oscilante entre o aprender e o certo desaprender que é necessário, né? Que se espaça, pode se disseminar, talvez, como uma obra aberta, né? Porque criando aí essa vibração, isso cria uma fricção e um enlace, né, nas relações micropolíticas. Acho que essa dimensão micropolítica do trabalho, das práticas formativas, ela é essencial. Uma macropolítica sendo entendida como uma lei, um código, uma regra, e uma micropolítica por essa tessitura experiencial entre nós, num grupo, num pequeno grupo, né? E aí a gente vai conseguindo mapear e cartografar ao mesmo tempo. Não sei se será isso, o que você acha? Você quer que... Eu acho que a gente pode ir para a próxima pergunta. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento atual, né? Que é uma pergunta que eu tenho feito de outras formas, mas que eu tenho adaptado ela conforme as conversas. Eu acho que quase todas as conversas que a gente tem no canal agora passaram por uma pergunta similar a essa, que é a pergunta sobre esse momento atual que a gente está vivendo, que se, na sua visão, esse momento difícil no Brasil e no mundo, em que fica cada vez mais claro a ascensão das ideias fascistas e cada vez mais intenso os ataques aos direitos individuais e coletivos conquistados historicamente, como que nesse momento, qual seria nesse momento a importância da gente pensar o tema dos modos de vida outros? Tá muito... Abriram a caixinha do fascismo. Eu acho que o pior dos fascismos, ele é aquele microfascismo, como o Foucault fala lá naquele... Uma vida não fascista, né? Vida não fascista, né? Por uma vida não fascista. Ele aciona em nós, eu acho que isso vem na verdade, desde 2013, a gente pode botar um pouco antes, né? Mas isso vem se produzindo no nosso país. É um projeto, eu acho que a gente não pode ser ingênuo, né? O que está acontecendo no presente hoje é algo assustador, mas, ao mesmo tempo, foi produzido, né? E, enfim... hoje eu estava, antes da gente começar a conversa, estava vendo o caso do menino, né, que caiu lá em Recife, da mãe que foi passear com o cachorrinho, uma empregada doméstica que foi passear com o cachorrinho, mais um negro morto, né? Vamos lá, né? E eu não vou contar a história aqui, depois, se as pessoas quiserem, elas vão saber, está circulando aí. Então, assim, o problema e da própria eleição, né, do inominável, porque não vale a pena nominá-lo, né, que ele tem um efeito direto em nós, ele aciona em nós aquilo que a gente tem de pior, né? Então, esse fascismo,
ele é muito perigoso, né? Ele é perigoso naquele sentido de que ele é covarde. Ele é capaz de fazer coisas e, ó, né, ele opera, né, com lógicas que dá. Eu ri muito com a Ileana, né? Essa semana a gente estava falando que a gente podia fazer um texto sobre essa produção da verdade, né? Como é que se constrói essa coragem da verdade no presente, né, hoje. Mas, enfim, eu acho que a gente vem aí, acho que é muito perigoso tudo que a gente está vivendo e, historicamente, a gente já sabe onde é que essas coisas vão dar, o que isso vai produzindo. E eu vou puxar o fio dessa discussão para não enunciar. Logo no início eu falei, a gente precisa de ar para não sufocar, né? Acho que é isso, né? Um pouco de ar para não sufocar é a síntese das palavras, uma certa insurgência no presente, né? Vamos falar assim. E aqui é necessário a gente voltar para a própria dimensão, né, de Paraskewe, né, aquela equipagem, né, a gente precisa se equipar disso, para que a gente possa produzir um modo de vida outro, como nos tornamos aquilo que nunca fomos, ou na verdade, aí eu penso que, como eu falei anteriormente, já estava todo mundo aí, né? Isso, abriram lá a tampa e saiu todo mundo. Da onde vinha esse povo já estava tudo aí, né? Mas a tua pergunta ela é boa, porque a gente precisa estar produzindo, né, esse espaço-tempo que seja um espaço-tempo da gente produzir uma certa diferença disso tudo. E aí eu não vou na coragem da verdade, mas eu vou lá no hermenêutica, eu estou desde o início pensando com esse tema, né, de série. O Foucault, ele, lá no Hermenêutica do Sujeito, ele fala dessa noção essencial nos cínicos, né, que é a noção de desaprendizagem, né, como uma afeição de desbaste, né, em relação ao ensino recebido, aos hábitos estabelecidos e a esse meio de produção, né. Então, esse é um saber de extrema importância nos dias de confinamento social, nesses dias de fascismo. Se a gente liga os telejornais, a gente fica louco, né? Eu acho que é um saber que vai refinando, né, um cuidado consigo, com outros, de uma certa... e que a gente possa se distanciar um pouco dessa ascensão dos fascismos no presente, né? Por que eu coloco isso? Porque o modo de vida outro, ele nos coloca de frente a frente com esse exercício de si sobre si mesmo, né? Com essa sese, que acho que talvez hoje seja uma prática essencial para a gente poder pensar e liberar o pensamento daquilo que nos aprisiona, também falando aí do Foucault, né? Poder modificar-se na singularidade e fazer a vida, né, portadora de valores éticos, de valores políticos, né, e que ela possa sempre se diferir esteticamente, né? E de que práticas são essas que a gente possa... Eu acho que tem uma questão que é muito interessante, né, porque parece uma coisa que é solta, mas não é, porque no próprio hermenêutica o que ele traz para a gente é uma série de práticas. Aqui, anteriormente, a gente falou de uma delas, né, a escrita de si, uma prática. Ele fala de uma série de práticas que são práticas que vão problematizar a si e que vão, a partir dessa problematização, né, constituir um certo repertório de um exercício que funciona como uma equipagem, né, como eu quis dizer, né, que deveria sempre ser essa equipagem da problematização. Eu acho que a gente não pode naturalizar, como uma frase do presente que me incomoda muito, a gente vai ter que criar o novo normal. Não tem normal nenhum. Na morte
de juventude, de pessoas negras que historicamente acontecem, das diferentes maneiras, né? Não tem normal nenhum, nem um novo normal acionar, né, e fazer manifestações em frente às instituições e querer destituí-las, né? Então, não tem essa criação. E aí, para isso, a gente precisa estar sempre friccionando esse território do presente e pensando saídas, né? Saídas. E aí, o que nos força a pensar para poder derivar daquilo que somos, né? Diferentemente? Essa função problematizadora, ela é um procedimento de desaprendizagem? Acho que essa é uma pergunta que tem feito a partir das próprias leituras, né, do Michel Foucault. Essa função problematizadora, ela assume esse dispositivo de intervenção no presente, nos incomoda muito. Eu trouxe aqui um dos exemplos, né, mas eu acho que como é que essa dimensão problematizadora e crítica, por que não dizer, né, ela não se torna uma certa arte de inservidão voluntária, né, aquela que indociliza, né, eu acho que a desaprendizagem, a inservidão, uma certa indocilização. Talvez um modo ou outro ele opere com essas práticas de insurgência, de desaprendizagem, de desbaste, a crítica que é essencialmente, tem essencialmente por função esse desassujeitamento, né? Um certo jogo que a gente poderia chamar, né, em uma única palavra, como uma política de verdade, como Foucault fala, entendeu? Que eu penso que seja uma equipagem para o presente, né? Essa disputa, né? A coragem, né? A coragem de dizer a verdade no presente é um exercício importante hoje, em tempos de excesso de informação, em tempos de excesso, em tempos de abuso, de usos e desusos da própria noção de verdade, né? Que isso ganha um repertório de crítica e de problematização para a gente enfrentar o presente, né? Também um outro ponto importante que eu acho que vale destacar, né, é acerca desses usos e desusos, né, de modos de vida outros no presente, vamos brincar assim, né? O que talvez a gente possa estar colocando essa dimensão de cuidado, essa dimensão de uma estética da existência, de uma sese, de uma coragem da verdade, né? Muito deslocada de uma ideia, de uma lei universal, de uma lógica adaptacionista, né? Válida para todo o indivíduo, né? E que isso possa funcionar, né, como modelo e ser adotado por todos. Então, acho que isso também é um outro ponto que eu quero destacar, né, além da problematização, né, esses usos, né, os usos e os desusos, e por que não dizer os abusos, né, que estão sendo feitos. Então, acho que o cuidar de si, ele implica sempre uma escolha pela vida, né? A gente escolhe a vida, né? E escolhe uma vida a outra, né? O cuidado de si, ele sempre toma uma forma de uma prática, de uma instituição, de grupos, de coletivos, e que são muito fortemente ligados a essas existências através de uma série de técnicas de vida, e não do recalcamento pelo interdito e pela lei. Eu acho que isso também Foucault fala isso em algum lugar, não estou me lembrando agora, mas essa ideia de constituição de um modo de vida outro é uma noção que se desdobra ao longo da vida. Não tem um operador único e nenhum sujeito pilotando, né? Mas tem uma prática em constituição, e acho que a gente precisa ter a coragem de viver essa verdade.
né? E a coragem de viver essa verdade, é bom sempre lembrar o Michel Foucault, né? Exige da gente muitos riscos, né? E o risco é signo de liberdade. Acho que é isso, né? Bom, Rose, eu queria saber se você tinha alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você. É o quê? Repete. Se você tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito. Eu tenho sim. A gente se conhece há bem pouco tempo, né, Tiago? É. E bem pouco tempo. A gente se conheceu por meio de um outro dispositivo que eu criei no final de 2018, né? Que é o Fórum Itinerante Michel Foucault e Educação. A gente criou no sufoco daquela eleição de 2018, conversando com a Tereza Gonçalves, vamos falar o nome, né? A Tereza Gonçalves e o André Boquete, da UFRJ, o Zé Sepúlveda, lá da UF, a Denise Sepúlveda comigo lá na UERJ, e a Eliana Conde também da UERJ. Então, a gente criou esse dispositivo de encontrar de uma forma itinerante nas instituições, né, que nos atravessam, né, com um lugar a gente respirar. Acho que tem muito a ver. O fórum ele foi criado assim, né? A gente precisa se encontrar para produzir alguma coisa, porque vai ficar insuportável os próximos 4 anos, né? Então, desde, acho que foi dezembro ou novembro de 2018, acho que foi novembro de 2018, bem naquele horror que nós vivemos, e a gente está vendo os efeitos desse horror aí, né, na pele, no corpo, nas instituições, em tudo que nos atravessa, e agora com essa pandemia isso ganha um volume muito maior, né? E aí a gente criou esse fórum, e foi assim que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu num espaço que é um espaço, mais um espaço de encontrar e conversar e poder. Então, assim, eu esperava que você fosse falar disso, engraçada, né? Desse Desculpa, modo esqueci como a disso. gente se conheceu, porque para mim foi uma surpresa também o teu convite, né? E a gente se conhece há muito pouco tempo mesmo. E acho que eu fui vendo que a gente tem ligas muito mais fortes do que o tempo, né? Esse tempo longo, contínuo, né? Mas acho que só mais para falar um pouquinho do fórum, que está parado, né? E que a gente parou com a pandemia, porque a itinerância era justamente da gente poder se deslocar entre as instituições e se encontrar com um texto disparador de pensamento, né? Cada um, a instituição pensava um texto, enfim, né? Foi essa pergunta que eu senti falta. E não é bem Fica uma pergunta, para uma próxima, então, mas isso é sempre mesmo. bom realmente falar dos trabalhos que a gente está fazendo junto. Foi um momento muito importante para mim aqui também. Eu me mudei para o Rio de Janeiro, ainda não fazem nem 2 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Então, Uhum, meu maior ciclo de amizade, ciclo afetivo, não estava aqui nesse momento uhum, trágico da nossa história recente. é, E para mim foi uma situação traumática mesmo, né? Longe dos amigos, familiares, vivenciar a angústia de outubro de 2018, quando começava a perceber que aquilo não ia mais se reverter e que é. o país estava cometendo esse erro absurdo, né, de eleger um fascista. E para mim foi bem complicado, mas foi realmente um alívio e foi muito caloroso a recepção que eu tive com vocês quando a gente se conheceu e quero me aproximar cada vez mais de vocês, porque vocês são muito generosas e todos muito generosos e pessoas maravilhosas Ah, que me ajudam a respirar aqui. é necessário um pouco de ar, senão sufoco. Essa frase É.
complicada essa frase, né? A gente falar essa frase sem dar um aperto no coração. Muito O grande. George Floyd, né? O George Floyd que acabou, que foi assassinado falando isso, né? Eu não consigo respirar, e depois disso tem todo os protestos antirracistas nos Estados Unidos que refletem perfeitamente também a nossa realidade. Isso. A única diferença é que lá os protestos podem acontecer, né? E aqui, se protestos como aquele tivessem acontecendo aqui, a polícia estaria atirando nos manifestantes, né? Então, infelizmente, a gente não tem uma polícia, a gente tem praticamente um exército que reprime a população, né? É isso mesmo. A polícia com aquela verdadeira dimensão de braço forte do Estado para manter, né, o pessoal longe. Mas um braço forte e uma mão amiga, mas não é amiga. E uma mão não é amiga para todos. Não é amiga para todos, né? Mas foi bom você ter falado do Fórum Itinerante, porque me deu a oportunidade, então, agora de agradecer também publicamente a acolhida que vocês me tiveram comigo e dizer que foi muito importante para mim o encontro com vocês. Que ótimo. Eu também adorei. Adorei as perguntas. Acho que é importante esse canal. Estou divulgando ele, né? Ele é acolhedor também, generoso e traz ferramenta para a gente enfrentar o presente. Acho que é isso. Obrigado pela conversa, Rose, e espero que seja a primeira de muitas. Eu também.